João capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Nessa pregação nós vamos ainda avançar o capítulo 21, que é um episódio seguida. Mas não vamos ler agora não. Vamos orar e vamos sentar, e na medida que vamos pregando a gente entra no capítulo 21. Esta é a tua palavra, Senhor Deus, e eu creio que ela tem vida para todos nós nesta noite. E eu oro, Senhor Deus, para que assim como aquelas portas trancadas, os ferrolhos caíram diante da tua poderosa presença, que esta presença poderosa, que é a tua, não a minha, que esta presença se manifeste de tal forma que cada pessoa aqui, Senhor Deus, saia daqui tocado mais uma vez, edificado, transformado e conforme o teu querer e vontade quer realizar nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos e dizemos amém. Tome seu assento. É esta situação destes discípulos. Jesus morreu, e Jesus, na sua morte, antes da sua morte, enquanto andava com os discípulos, Jesus, ele ensinou os discípulos dizendo que iria morrer e ressuscitar, que eles não temessem. A primeira vez que Jesus falou isso, eles resistiram demais. Ali Pedro, ele fala: nunca te abandonaremos, isso não pode acontecer. E Jesus repreendeu logo Pedro naquele momento. E depois teve outros episódios em que havia uma resistência para entender esse processo que Jesus iria passar, a morte e ressurreição. O interessante é que Jesus sempre falou da ressurreição, não falou só da morte. A morte, se fosse apenas Jesus falando da morte, muito provavelmente seria aceitável, porque o nosso Senhor, o Cristo que nós cremos, as Escrituras falavam de um Cristo, e é Ele, nós cremos nisso. Ele vai morrer? Não pode. Mas Jesus falou da sua ressurreição, e colocou no coração deles a esperança, ou pelo menos deveria ter. E quando chega esse instante da morte, nós sabemos o que aconteceu. Os discípulos fugiram assim que Jesus foi levado preso.
E aqui Jesus morre, aqui ele ressuscita, e nessa ressurreição de Jesus, aonde estão os discípulos? Esse texto diz aonde estão. Estão no cenáculo, e a Bíblia diz como eles estão, não diz apenas o endereço. Estão trancados com medo. E quando o Senhor me fez ler esse texto, essa frase, ela me atingiu. Trancados com medo. E me fez entender que existem pessoas que estão trancadas. E os ferrolhos não são os ferrolhos como esse do cenáculo. E eles não estavam apenas trancados no cenáculo. Eles estavam trancados em si mesmo, com medo. Você sabe que existem pessoas, e que algumas delas estão aqui, trancadas em si mesmo, fechadas, impenetráveis, difícil de alcançar. Pessoas fechadas, muito provavelmente pelo mesmo sentimento, medo. Medo. Preocupações irracionais. Sentimentos que são destrutivos. Medo de fracassar. Medo de ser rejeitado ou rejeitada. E se não for o medo, existem outros sentimentos que faz pessoas se fecharem à vida, ao mundo lá fora, se fecharem a outras pessoas e se fecharem até a pessoa de Jesus, que tem poder de entrar ainda que essa pessoa esteja fechada. Porque essa é a boa notícia nesse texto. Eles estavam fechados com medo, mas ainda assim, tudo fechado, Jesus entrou. Olha que lindo. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Pois não existe uma pessoa neste mundo que Jesus não consiga entrar no seu coração. Todo ser humano, ele pode ser alcançado pelo poder do Evangelho de Jesus. Agora, se ele decide se vai continuar Jesus no coração ou não. Então Jesus hoje, ele pode derrubar os ferrolhos que podem estar prendendo o seu coração, a sua vida, já há algum tempo, e entrar dentro de você e falar: paz seja convosco. Essas pessoas que estão fechadas, e algumas delas por muito tempo, pessoas que já não conseguem vencer na vida, não conseguem avançar na vida. Eu consigo ver nesse texto pelo menos 4 momentos, 4 formas que Jesus tem para quebrar esses ferrolhos e fazer com que essa pessoa se torne tão livre, desfrute de tamanha liberdade, que ela consegue viver na plenitude da vida. E a primeira ação que eu vejo aqui é essa, quando ele diz: paz seja convosco. Quando Jesus fala paz seja convosco, ele está anulando o medo. É ou não é um antídoto? A pessoa amedrontada e vem de repente uma palavra que é forte, que toca na alma, que destrói esses ferrolhos, que faz você se sentir diferente. E esta fala você sabe, consegue identificar, é de Jesus. Ele diz: paz seja convosco. No outro momento ele diz: eu dou a vocês a paz que o mundo não dá. É uma paz diferente. É uma paz que traz equilíbrio dentro de você. É uma paz que te volta à sensatez. É uma paz que te traz um sentimento novo. É uma paz que faz você respirar aliviado. Alívio imediato. E ele fala dessa palavra: que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave. E eu vos aliviarei. Se sentir aliviado é bom, não é ou não é? Amém? Se sentir aliviado. Ufa, mas que peso. Que dias terríveis. Olha, mas que mês. Mas que ano difícil.
E aí daqui a pouco as coisas começam a se encaixar e como você sente, ufa, que alívio, graças a Deus terminou bem esse mês, graças a Deus consegui alcançar o meu objetivo financeiro, o meu objetivo, enfim, de vida. Mas o alívio que Jesus dá é muito maior do que esse. E essa paz vem com esse alívio. Pois bem, hoje, nesta noite, Jesus te dá esse alívio. E Jesus ministra sobre a sua vida paz. Paz seja com você. Paz no meio dessa guerra, desse tumulto dentro de você. E às vezes você vem até um culto e você quer resposta, quer ouvir Deus. E diz, Deus, eu preciso ouvir sua voz. Eu quero ouvir resposta. Eu não consigo entender qual é o teu plano no meio disso tudo. É porque está muita confusão dentro de você. Há muito barulho. E Jesus precisa dizer paz. E aí haverá uma calmaria. E aí com a calmaria você consegue interagir com Deus. Você consegue ver com os olhos de Deus. Então a primeira atitude de Jesus é bradar, paz seja com vocês. Aí eles se alegraram. A reação daqueles discípulos foi se alegrar. Quando Jesus percebeu que eles abriram, quando Jesus percebeu que os ferrolhos caíram, que as portas do coração que estavam trancadas se abriram, houve um alívio. Aí Jesus fala de novo, paz seja com vocês, consolidando essa paz. E Ele faz isso nesta noite. Jesus consolida a paz no seu coração. Por que temer? Que medos rondam você? O que te paralisou? Que circunstâncias gritaram para você e falaram, pare, você não consegue, não dá mais. Você não é essa pessoa que você acha que é. Deus não está contigo. Olha, seu coração está até com bem, cheio de fé. Mas olha aqui, eu sou a circunstância diante de você. Você não está vendo que não dá, você não consegue avançar além de mim. E Jesus tem nessa hora o antídoto. Pai seja com vocês. Então vem o segundo momento. No segundo momento, quando Jesus, pela segunda vez, ministra a paz, aí Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. E qual é o segundo momento? Preencher vazios. O que eles não tinham naquele momento? O Espírito Santo. Você sabe que tem gente que anda vazio de Deus? E você sabe que nós, todos nós, conseguimos detectar quando estamos vazios de Deus? Ou quando estamos nos distanciando de Deus? Quando a nossa bateria está lá nos 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 5%, vermelhou, acabou. E alguns corações há muito tempo não tem Deus. Como acontece isso, pastor? Como assim sem Deus? Sou crente, vou para a igreja. Não tem a alegria da salvação. Não tem a vitalidade espiritual. Não tem força para orar. Não consegue meditar na palavra de Deus com alegria, com entusiasmo. Não consegue ver as coisas de Deus de uma forma diferente. Como o pastor Samuel bem falou aqui, basta a presença dele. Se não fizer nada nessa noite, não tem problema. Se ele está aqui, como é bom desfrutar da presença dele, ou não é? Mas quando você começa a distanciar, ficar vazio de Deus, você não sabe mais saborear momentos como esse. Quando diz, te louvarei, não importa as circunstâncias. E aí vem a letra, a frase de alguém que criou, dirigido pelo Espírito Santo, aí está tocando ali aquela música, e algumas pessoas estão cheias de Deus, estão, que bom estar aqui contigo, Senhor. Mas alguns não estão prestando atenção, esse teclado está desafinado, não está legal, a luz está muito apagada, qualquer outro motivo, menos aquele momento de Deus. Para que os ferrolhos sejam derrubados na sua vida, existe vazios que Deus tem poder de preencher. Lacunas que foram abertas. Falta de perdão. Mágoas. Ressentimentos. Ouvi hoje uma pessoa falando, ela... É muito difícil conviver, porque quando menos espera, ela lembra de fato de 20 anos atrás, que aconteceu com ela.
E ela fala, mas minha vida é uma porcaria, não dá, não quero ir para a igreja, e larga tudo, porque lembra lá atrás. Há um vazio que não foi preenchido, o perdão. Quando Jesus ele sopra o Espírito Santo, preenche tudo, amém? E Jesus pode soprar o Espírito Santo agora, enquanto eu estou falando e pregando. Ele tem poder para isso, ele está testificando no seu coração isso. Preenchendo vazios. Pastor, tem vazio aqui. Tem hora, tem momento que eu não... Eu me pergunto por que eu nasci. Por que eu estou aqui? Por que eu vivo essa vida? Por que eu moro onde eu moro? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou nesse trabalho? Pessoas que têm vazios e vivem o tempo todo insatisfeitas de tudo. Já viu aquela pessoa que o grau de insatisfação é tão grande que ela não tem uma insatisfação só com um fato, uma parte da vida, é de tudo. Não, tudo é muito ruim, o Rio de Janeiro é ruim. Você viu o que aconteceu, as últimas notícias? O governo é ruim, o prefeito é ruim, nada prende. E a pessoa vai criando uma lista, meu trabalho é ruim, meu salário é ruim. Me lembro quando era militar e todos os dias, estávamos lá num alojamento de sargentos. Grande maioria insatisfeitas com a sua posição, com o seu salário, com tudo. Todos os dias murmurando por causa disso. Nunca estava bom. Não, mas agora melhorou um pouco a comida. Não, está ruim demais. O que é, hein, gente? Qual é o vazio aí que Deus vai preencher? Ele vai preencher, amém? Você crê nisso? Então, em nome de Jesus, quando Ele preencher, quem sabe já disse isso agora, enquanto estou falando, está preenchendo. Então, dê um ponto final nisso. Chega de reclamar, chega de murmurar. Chega de olhar só pelo lado negativo das coisas. Olhe pelo lado bom. Tem um pastor nosso aqui, Uzias, que ele chega bem cedo. E ele chega cantando, é quando falta música. E ele canta, aí ele inventa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí de longe você ouve. Eu não morri, eu estou vivo. Aí vai cantando assim. Ele cria umas frases assim. Então quando faltar uma música, cria alguma coisa. Mas enche seu coração de alegria. Acorde o dia assim. Levante, dobra o joelho e fala, Deus, esse dia vai ser diferente. Eu não acredito que vai ser igual o de ontem. Foi cansado, foi fadigado, perdi coisas. Hoje vai ser diferente em nome de Jesus. Experimente fazer isso. Bata na mesa, acorde com alegria, motivação, olhando para o Senhor. Deus, obrigado, estou vivo. Se tu me deixou vivo hoje, acordei vivo, é porque tem alguma coisa no teu coração para a minha vida no dia de hoje. E tem mesmo. E Deus tem mesmo, pode crer nisso, Deus tem. Aí é o seguinte, os discípulos estavam bem, se resolvendo, ficaram felizes, estão bem. E aí como é que está bom, está ótimo, ele ressuscitou, você viu? Que bênção. Aí eles saíram as portas, que os ferrolhos caíram aqui, saíram pela rua, conversando entre si, dialogando, sem medo mais de judeu nenhum, andando no meio do judeu, tudo bem. Até que encontra um camarada que não estava lá, era discípulo. O Tomé, você conhece já, né? O nome dele tem sinônimo de incrédulo. E está lá, aí falam com Tomé, Tomé, vimos o Senhor. Aí tem um ponto de exclamação, a gente tem que respeitar, então não é um brado, né? É exclamando, vimos o Senhor! Uma manifestação de alegria. Aí naquela hora tem um roubador de alegria. Conhece alguém? Tomara que não seja você. Que aí tu chega, vai dar um testemunho. Também assim. Quero ver na minha vida. Aí o Tomé é aquele camarada que sempre tem um veneninho. É uma coisa boba assim. Eu só acredito se colocar o dedo na mão, o furo que está na mão. Se eu colocar, aí eu acredito que é verdade. Gente, para mim o pior não foi Tomé.
Para mim, o pior é que esse veneno pegou neles. Que é isso, pastor? Pegou. Ele diz, vou ler aqui para vocês, 26. Uma semana mais tarde, uma semana depois, os seus discípulos estavam ali outra vez. Aonde? Porta fechada, tudo trancado. Uma semana só durou. Aí Jesus vai lá, que é bondoso demais. Diga assim, Jesus é bom. Repetir aqui o nosso irmão, Jesus é lindo. Jesus que não desiste de você. Viu que você fraquejou de novo. Viu que o veneno pegou em você. Aí você está aqui de novo. Graças a Deus você veio para o culto. Pastor, pegou de novo. Estou sem crer de novo. Está começando a voltar aquele sentimento tudo de novo. E agora o que eu faço? Espera Jesus. Fique tranquilo que ele vai vir de novo. Aí Jesus vem de novo. E desta vez, Jesus trata da incredulidade diretamente com Tomé. Ele diz, Pai, sejam com vocês, agora dá licença, vou resolver esse problema especificamente. Tomé é o problema da turma toda aqui. Os 11 que estão aqui, esse 11º é o problema. Tomé, então vou resolver com ele. Aí Jesus foi com ele. Então o que Jesus tratou da incredulidade. E Jesus trata da incredulidade de forma bem pontual. Bem pontual. Às vezes nas coisas mais simples. E eu conversando com o pastor Samuel, ontem eu falei, aquela música que você cantou, estava no setlist lá. Você ia cantar ela mesma, aquela Me Derramar. Você estava aqui terça-feira? Quem cantou essa música? Irmãos, eu cantei com uma vibração tão grande. Aí eu vou dizer por quê. Eu estava me arrumando e eu estava cansado. Aí eu não estava cansado fisicamente, eu estava cansado emocionalmente. Algumas batalhas, sou igual a você. Umas batalhas que vai se arrastando. Aí você olha e diz, meu Deus, isso aqui ainda não se resolveu. Aí quando você vira para o outro lado, isso aqui também não. Aí você vai pesado. Aí eu falei, Senhor, eu não posso ser assim para a tua santa ceia, não posso. Aí veio o Espírito Santo, soprou, me deu a dica. E eu comecei a cantar uma música. Qual foi? Chuta. Me derramar, dizer que eu te amo, me derramar. Eu vim cantando essa música em voz alta, dentro do carro, sem som, só eu e o Espírito Santo. Irmãos, quando aqui o louvor cantou essa música, eu vi o Espírito Santo sorrir para mim. Eu fiquei bobo demais. Pensa alguém bobo, fiquei bobo, falei, Senhor, o Senhor é demais. Aí Jesus é lindo, merece, cabe ou não cabe? Eu fiquei feliz. Então Jesus foi trabalhar pontualmente naquele cansaço, aquela fadiga, aquele arrastar. Jesus trabalhou pontualmente como? Botou um louvor no meu coração e repetiu na hora do louvor aqui no culto. É bênção, não é? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Coisa de Deus. Essas coisas Deus faz. Está lá você de volta, lá, aquela porta fechada. E a gente sabe que quando a gente passa muito tempo num lugar de porta fechada, a cabeça dá um giro, aí começa a vir problemas. E vai se avolumando. E aí você fica desacreditado de Deus, de você, das pessoas, de todo mundo. A incredulidade, ela é terrível, irmãos. Ela faz você desacreditar de tudo, de tudo. É um veneno, vai começando de mansinho. Aí tem hora que eu já ouvi, será que Deus existe mesmo? Gente crente falando isso. Que teve experiência com Deus, que amou o Senhor, que louvou, orou, experiências. Pode acontecer, com eles aconteceram, voltaram. E Jesus tratou da incredulidade dele, Tomé e dos outros, indo diretamente ao ponto. Fique tranquilo, irmãos. Eu não vou conseguir listar todos os pontos aqui, porque tem gente que pensa assim, não, só acredito se listar o meu problema. Está tão fechado, que só se falar, eu não vou falar, então não adianta. O Senhor já está falando com você. E Ele sabe tocar no ponto. Jesus sabe ir direto ao ponto. Aí entra o capítulo 21. Aí ficou resolvido de novo. Aí eles estão bem de novo. Aí eles saíram de novo. Aí vou contar a história do capítulo 21. Aí estão lá felizes, alegres, sendo que Jesus não está com eles. Jesus está ali, não está com eles nesse momento. Aí tem o camarada das boas ideias.
que de vez em quando solta uma ruim. É o Pedro. Vou pescar. Ô rapaz, Jesus te chamou para pescar homens. Lembra disso? Lá atrás, 3 anos atrás. Tu estava lá naquela pescaria. Jesus apareceu. Aí falou, vá ao mar de novo, lança a rede. Já estava guardando a rede. Já tinha encerrado o dia. Falou, acabou, o expediente hoje não deu certo. Lembra disso não, Pedro? Aí você foi lá e quando lançou a rede, era tanto peixe que teve que abençoar outras pessoas. Tomara que você seja um desse crente, né? Jesus começa a abençoar, então quero que outros crentes sejam abençoados, gente. Que tem gente que começa, graças a Deus, estou sendo abençoado. E aí não precisa, só eu, só minha família. É por isso que o pastor de vez em quando ele bate na tecla aqui de convidar, venham para o culto, traga mais gente. Por quê? Porque se for abençoado, abençoa mais pessoas, amém? Aí, Pedro quando chegou lá na praia, você leu o texto, lembra? Lucas 5. Pedro estava tão tocado, que ele largou tudo. Foi isso mesmo, gente. Ele largou a bênção e correu para o abençoador. Você sabe que Deus espera esse efeito de você? Exatamente esse efeito. Que você se impressione tanto com o abençoador, que você esteja disposto a largar a bênção. Pode ser que, né? Ele disse, não, pode ficar com ela. Pode ser que ele quebre do galho. Mas ele quer ver o seu coração disposto a segui-lo. A ponto de largar tudo. Mas Pedro volta a estaca zero. E ele brada, vou pescar, ele é o líder, os outros vou também. Todo mundo foi. Então é o seguinte, agora eles estão soltos. Os ferrolhos quebraram, caíram. Há uma liberdade, mas eles não sabem usufruir esta liberdade. Há uma liberdade, mas eles não sabem que direção caminhar com esta liberdade. Eles perderam esse norte. Então Jesus se apresenta de novo, diga de novo. E Jesus não cansa da gente. Vai se apresentar quantas vezes for necessário. Ele não larga do teu pé. Fala isso para quem está do seu lado, ó. Jesus não larga do teu pé. Jesus não larga do teu pé, não larga. Vai contigo até você ficar crente de verdade. O engraçado é um texto, uma vez eu li, Isaías fala isso. Eu li, eu achei engraçado a colocação do profeta, que diz assim, ó: eu não me cansarei, eu não me aquietarei, até que o sol saia sobre vocês, a luz radie. Eu não me aquietarei. Deus inquieto. Eu falei, engraçado, né? Deus está inquieto comigo. Deus está inquieto com você, não vai te largar. Então Jesus aparece de novo. Aí Jesus pergunta, tem o que comer? Aí alguém grita, não. Aí fala, então lança um mar, vamos pescar. Naquela hora, com certeza, eles já tinham desconfiado, é o mestre. João então já sabia. E aí foram pescar. Aí encheu o barco. Aí João dá um grito, Pedro, é ele. Pedro, embaraçado, se lança no mar. Larga os peixes de novo. Eu acredito, claro que ele trouxe alguns, porque a Bíblia diz que eles assaram para comer. Mas está lá Pedro de novo aos pés de Jesus. E Jesus comendo com eles. Que bênção, irmãos. No final do ano passado, pensando nessa frase, Jesus comendo com eles, foi tão forte dentro de mim, porque ali Jesus apresentando a graça dele, porque eles tinham fugido, tinham desistido. Pela terceira vez, o texto diz isso, pela terceira vez, é o versículo 14, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Ele tem paciência conosco. E eu oro a Deus e falo, Senhor, me ajude a ter a mesma paciência com os meus irmãos. Que eu quero que os meus irmãos tenham comigo, né? Mas lá na classe discipulado, né? Casal aí, mesma paciência. Paciência de cuidar, de tratar. Caiu, não, irmão, vem cá, vamos orar. Não, Deus não lança fora, não. Muitas vezes ouvi gente falar assim, pastor, Deus desistiu de mim. Não dá, eu não consigo. Você consegue. Deus está contigo. Aí vem uma palavra, vem uma oração, aí ele anda de novo. Agora, nesse momento,
Jesus precisava dar o tratamento definitivo. Como assim definitivo? Algo que nunca mais os fariam desistir. Nunca mais eles desistiriam. Nunca mais eles sairiam do plano, do centro, da atenção de Deus. O que Jesus deu? Uma revelação de Deus para mim. Ele deu um sentimento de pertença. Vocês pertencem a mim. E eu acredito, irmãos, que se nós mantermos esse sentimento aceso, de que somos do Senhor, de que pertencemos a Deus, de que há uma marca registrada em nós, propriedade exclusiva de Deus. Você sabe que tem isso na Bíblia? 1 Pedro 2,9 diz que nós somos povo adquirido e propriedade exclusiva de Deus. Nós somos nação eleita. Você foi eleito com um voto. Deus votou em você, acabou, já está eleito. Nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu oro e falo aqui que isso deve estar bem forte, bem claro dentro de você. Eu pertenço a Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa o momento que eu viva, não importa o que vai me acontecer amanhã, hoje, ontem aconteceu, não importa o que eu estou vivendo, eu sou do Senhor. Pastor, mas se eu continuar sofrendo perdas, ainda sou do Senhor. Pastor, mas é tanta coisa, tanta dificuldade, eu sou do Senhor. Coloque isso no seu coração, querido. Você sabe que Satanás, uma das maiores investidas contra aquele que se converte, e que já está caminhando também há um bom tempo, é fazer desacreditar a quem ele pertence, de que ele tem um dono. E você tem um selo espiritual. Aí você em algum lugar, no mundo espiritual, Satanás sabe. Agora ele faz de tudo para você não saber que ele sabe. O mundo espiritual sabe. Os anjos do Senhor sabem. Por isso que ele acampa ao redor. Porque ele vai acampar ao redor daqueles que o temem. Aqueles que pertencem a Deus. Então os anjos sabem a quem ele vai acampar. Vou acampar ao lado desse. Ele pertence a Jesus. Então vou acampar ao redor. E os anjos, os demônios também sabem. Mas a arma dele, a armadilha dele, é fazer com que você não acredite nisso. E hoje a palavra de Deus nesta noite é fazer você voltar a acreditar, fortalecer convicções no seu coração. A maior dela é que você pertence a Jesus e houve um preço muito caro para que isso acontecesse. Então nunca mais se sinta diminuído, nunca mais se sinta valorizado porque alguém te desvalorizou, porque alguém te diminuiu, porque alguém falou contra você alguma coisa. Olhe para os céus e diga: Deus me valoriza, Deus me ama, eu sou do Senhor, pertenço a Jesus. Todos os dias quando você acordar, lembre-se disso, acorde orando ao Senhor. Obrigado, meu Pai. E o texto dos Hebreus nos ensina a fazer mais. Entrai com ousadia. Não entre tímido. Não entre desconfiado se Deus hoje te ama menos ou mais. Deus te ama e ponto final. Se você errou, se arrependa, vá aos pés dele, porque ele te ama. Será que eu pertenço ainda ao Senhor? Pertence sim. Mas a minha fé está pequena, mas ainda assim Ele acredita em você, Ele está com você, Ele anda com você, Ele não desiste de você. E eu acredito que no meio daquele bate-papo, Mateus registrou algumas frases da conversa. Uma delas é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Certamente estarei convosco todos os dias. Há uma certeza no seu coração que esta nunca pode ser apagada. Quem você é? Você é de Jesus. E de tudo que nós falamos aqui nessa mensagem. Falamos aqui dos ferrolhos que pessoas estão presas dentro de si mesma.
limitaram, as fronteiras dessa pessoa é curta. Por causa de medo, talvez. E Deus hoje, Ele ministra paz. Aí Ele vai num processo. Paz. Agora eu vou encher os vazios. Sopra o Espírito Santo. E agora? Agora eu vou tocar pontualmente naquilo que causa incredulidade em você. E agora? Agora eu vou consolidar o trabalho. Ei, eu sou teu, você é meu, não abro mão de você. Então aquilo que você está voltando a fazer, Pedro, e todos os demais, esquece. Vamos sentar aqui, vamos conversar. E ficou 40 dias, como ele diz, o nosso querido Lucas lá em Atos, 40 dias, falando a respeito do reino. E quando ele saiu, quando ele se elevou aos céus, ele deixou o Espírito Santo selar a vida deles. Aí agora eles estão de novo no cenáculo, em Atos 2. Mas agora eles estão com outro sentimento. Sentimento de saber de quem pertence. Pertence a Deus. Por que você está no cenáculo de novo, Pedro? O cenáculo agora é medo dos judeus, vocês ainda estão com medo? Não. Não há mais medo. Não há mais temor. Não há mais acusação. Não há mais incredulidade. Não há mais dúvidas. Aquela sensação de segurança, não, acabou, terminou. Então o que vocês estão fazendo aí? Estamos esperando uma promessa. Se eu sou do Senhor, eu espero e aguardo a promessa de Deus. Você é do Senhor? Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele já habita em você, o Espírito Santo. Mas ele tem algumas manifestações que ele faz, que é para fortalecer essa convicção. Você é do Senhor. Tem um versículo em Isaías, acho que é 43, que ele começa dizendo: eu te criei, eu te formei. Tem mais duas coisas que ele fala. Aí no final ele completa a frase dizendo assim: tu és meu. Eu te criei, eu te formei, eu te chamei, tu és meu. Jesus estava dialogando com Israel, falando assim: eu vou te convencer que você é meu. E tem pessoas que Deus tem que gastar paladar, saliva, perdão. Deus tem que gastar fala, tem que gastar tempo para convencer. Tem pessoas que demoram a se convencer. Mas será que eu sou mesmo? É que tem umas coisas na minha vida que não dá certo. Será que sou? É. Se você um dia fez essa aliança com Jesus, dizendo: Jesus, governa a minha vida, governa o meu ser, governa o meu entendimento, governa meus sentimentos, governa meu coração. Se você fez isso um dia, iniciou um processo de tratamento, de santificação, de aperfeiçoamento de Deus, que ainda não acabou. Existe uma placa no mundo espiritual, já falei isso algumas vezes. Falo lá no discipulado. Estamos em obra. Desculpe o transtorno. Alguém vê, pô, esse cara é chato. Nem parece crente. Aí você lembra dessa placa. É desculpe o transtorno, estamos em obra. Estou melhorando dia após dia. Mas não se esqueça. Hoje Deus está curando pessoas. E vai quebrar grilhões. E vai derrubar portas. E você vai sair novamente. Vai sair com liberdade. Vai sair crendo. Vai sair fortalecido. Por quê? Porque eu sou do Senhor. Se eu sou do Senhor, eu posso avançar. Se eu sou do Senhor, eu tenho pensamentos novos. Se eu sou do Senhor, eu acredito novamente.